Olá, turminha do primeiro ano! A Pro voltou com mais uma videoaula. Vamos lá? E nesta videoaula, nós faremos as disciplinas de Matemática, Ciências Naturais e Linguagem. Nós teremos dois temas, Números e Quantidades e Que Animal é Esse? Das páginas 164 até a 171. Peguem a nossa apostila, que essa videoaula está só começando. Vamos iniciar a nossa videoaula com o nosso primeiro tema, na página 164, Números e Quantidades. Você já trabalhou com contagens, números e quantidades. Deve ter percebido o quanto esses assuntos estão presentes em nosso dia a dia, não é mesmo? Observe as imagens. Primeiro ano, nós já conversamos em algumas videoaulas anteriores que os números são importantes em nosso dia a dia, na contagem, não é verdade? Nas horas, até mesmo no nosso calendário, os números estão presentes. Vamos observar essas imagens? A primeira imagem é uma estante de DVDs. Se observarmos sem contar, nós podemos dizer que essa estante tem mais ou menos que 50 DVDs. E a foto de baixo são pessoas caminhando em uma galeria. Sem contar, nós podemos dizer que nesta imagem podemos ter mais do que 50 pessoas? E então, primeiro ano, é com vocês. Continuando, na página 165, nós temos aí algumas atividades relacionadas à quantidade, tudo bem? 1. Observe a imagem das crianças e, sem contá-las, responda. O primeiro ano não irá contar essas crianças, tudo bem? A quantidade de crianças pode ser 50? Será que nesse grupo de crianças aí tem 50 crianças? O primeiro ano, sem contar, vai dizer se sim ou não, tudo bem? E B, como você sabe? Como que o primeiro ano sabe se sim ou não? Tudo bem? 2. Ainda sem contar, compare a quantidade de crianças da imagem acima com a quantidade de livros na prateleira ao lado. Nós iremos comparar a imagem de cima das crianças com a imagem desses livros. Tudo bem? É possível cada criança receber um livro? Por quê? Olhem lá a quantidade de pessoas e de livros. É possível que cada criança da imagem receba um livro? A quantidade é a mesma? Observe, tudo bem? 3. Agora, conte e registre a quantidade de letrinha A, crianças, letrinha B, livros, letrinha C. O que tem mais? Vocês vão dizer para a Pro. Agora, na atividade 3, vocês poderão contar quantidade de crianças e livros, tudo bem? Na letrinha C da atividade 3, vocês vão dizer para a Pro. O que tem mais? Livros ou crianças? E D, quantos a mais? Tudo bem até aqui? Na página 166, nós iremos resolver aí alguns probleminhas de matemática, tudo bem? E que o primeiro ano já está acostumado a fazer. E vocês irão realizá-los e colocar aí nesse espaço a estratégia de como vocês chegaram no resultado, tudo bem? Em uma sala de aula com 20 crianças, os alunos se dividiram em dois grupos. Um grupo de 8 alunos foi para a aula de educação física e os demais foram para a biblioteca. Quantos alunos estavam na biblioteca? Então, nesse espaço aí, o primeiro ano pode fazer igual nós realizamos aqueles probleminhas no caderninho de matemática. Pode desenhar os alunos ou então risquinhos representando os alunos. Tudo bem? Lembrando que na sala de aula tem 20 alunos, eles foram divididos em dois grupos. 8 dos 20 foram para a aula de educação física e o restante foi para a biblioteca. O problema está perguntando quantos alunos foram para a biblioteca. Tudo bem? Letrinha B.
A professora do primeiro ano de uma escola levou 25 livros de histórias para a sala de aula. A turma tem 18 alunos e cada um pegou um livro. Quantos livros sobraram? Percebam, a professora levou 25 livros, só que a turminha dela tem 18. Tudo bem? Então, cada um pegou um livro. Sobrou, porque ela levou a mais. Tudo bem? Vocês vão dizer para a Pro quantos livros sobraram. C. Os 19 alunos do segundo ano levaram para casa um livro cada um. E ainda sobraram 10 livros na caixa que a professora levou para a sala. Quantos livros havia no total? Olhem lá, primeiro ano, na letrinha C, é uma turminha de segundo ano com 19 alunos. Tudo bem? Cada um levou um livro para casa, mas lá na caixa da sala de aula sobrou 10. Então, nós queremos saber o total, certo? Os 19 que foram levados para casa, mais os 10 que sobraram. Prestem atenção. Tudo bem? E na página 167, nós temos a atividade 5. Complete o quadro com os números pares. Tudo bem? Nós temos aí no quadro do 1 ao 99. O primeiro ano irá colocar somente os números pares. Tudo bem? 6. Leia as dicas e descubra um número. Se precisar, consulte o quadro de números. Sabe aquele quadro que nós acabamos de preencher na atividade 5? Vocês irão ler as dicas e descobrir qual é o número. Se vocês precisarem, podem consultar o quadro da atividade anterior. Tudo bem? Letrinha A. Sou maior do que o 27 e menor do que o 29. Sou o... Então, podem olhar lá. Ele é maior que o 27, só que menor que o 29. Tudo bem? B. Venho imediatamente antes do número 60. Sou o... Letrinha C. Estou entre os números 10 e 12. Sou o... Letrinha D. Some 5 ao número 10 e descubra quem eu sou. Letrinha E. Venho imediatamente depois do 99. Sou o número... E F. Estou entre os números 87 e 89. Sou o... Tudo bem? Podem consultar o quadro que vocês preencheram. Combinado? Agora, nós iremos para o nosso segundo tema, na página 168. Que animal é esse? Vimos que no Brasil temos parques nacionais que ajudam a preservar plantas e animais que vivem nesses espaços. O tamanduá-bandeira é um desses animais. O tamanduá-bandeira, primeiro ano, vive em um desses parques nacionais que são preservados. Tudo bem? Agora, continuando aí, nós temos um poema que fala um pouquinho do tamanduá-bandeira. Vamos acompanhar? Tamanduá-bandeira foi à feira comprar formiga para encher a barriga. Só encontrou verdureiro, pasteleiro, bananeiro, batateiro, peixeiro e nenhum formigueiro. Olhem lá. Que legalzinho esse textinho do Tamanduá-bandeira, não é verdade? Primeiro ano. Agora, na página 169, nós temos um texto aí com algumas informações sobre o tamanduá-bandeira. Vamos conhecer? Os tamanduás são os únicos mamíferos que não possuem dentes, enquanto seus parentes tatus e preguiças possuem dentes incompletos. Sem a presença de esmalte, animais adultos podem pesar até 45 quilos e medir 1,20 m, mas a cauda de quase 1 metro. Apresenta uma coloração acinzentada, com faixas diagonais pretas com as bordas brancas. Suas características mais marcantes são um focinho longo e fino e a cauda em forma de bandeira,
o que lhe conferiu o nome comum. Possuem garras muito desenvolvidas nas patas dianteiras, que servem para destruir cupinzeiros, sua principal fonte de alimentação. Estima-se que um animal adulto se alimenta de aproximadamente 30 mil insetos por dia. Em cativeiro, os animais recebem uma papa à base de leite de soja, ração de cachorros, carne moída, ovos cozidos, frutas e complementos vitamínicos e minerais. Cupins são oferecidos sempre que possível. Olha lá, primeiro ano, algumas curiosidades que nós não conhecíamos sobre o tamanduá-bandeira. E nós descobrimos também o porquê do nome tamanduá-bandeira, porque sua cauda é no formato de uma bandeira. Temos também aí algumas características, o formato do seu bico, a cor, a sua alimentação. Não é verdade? Muito interessante esse tema, primeiro ano. Agora, na página 170, o primeiro ano irá realizar algumas atividades referente ao texto 1, que o tamanduá foi à feira, e o 2, que nos passa algumas informações sobre o tamanduá-bandeira. Tudo bem? Atividade número 1. Encontre e contorne a palavra que não nomeia uma profissão. Nós temos neste quadro algumas palavras, são elas: verdureiro, pasteleiro, bananeiro, batateiro, peixeiro e formigueiro. Aquela palavra que não é uma profissão, o primeiro ano irá circular. Tudo bem? 2. Copie do poema as palavras que rimam com tamanduá-bandeira e formiga. É o primeiro textinho, tá? O poema que o tamanduá vai à feira. Então, vocês irão procurar lá palavras que rimam com tamanduá-bandeira e formiga. Tudo bem até aqui? 3. As palavras que rimam no poema têm som parecido, porque são escritas com as mesmas letras finais. Nós já aprendemos que as palavras que rimam, o finalzinho dela, são iguais. Contorne as letras iguais no final dessas palavras. Nós temos aí verdureiro, pasteleiro, bananeiro, batateiro, peixeiro e formigueiro. Percebam que todas essas palavras rimam. Vocês irão circular qual é a parte de todas as palavrinhas que dá a rima entre elas. Tudo bem? Que são as letrinhas finais. Combinado? 4. Utilize as palavras do quadro anterior e crie uma frase que tenha pelo menos uma rima. Veja o exemplo. Joaquim, não se esqueça de mim. O Joaquim tem o final que é o in, que rima com mim. Tudo bem? O primeiro ano irá utilizar uma dessas palavrinhas de cima, formar uma frase que as palavras rimem. Tudo bem? Assim como no exemplo. Tudo bem? As palavrinhas que vocês podem utilizar são verdureiro, pasteleiro, bananeiro, batateiro, peixeiro e formigueiro. Uma única frase. Tudo bem, primeiro ano? Agora, na página 171, nós temos aí algumas atividades que são para casa. 1. Complete as sequências. Na letrinha A, está indo de 10 em 10. Tudo bem? Na letrinha B, está indo, prestem atenção, que os numerais estão caindo, estão em ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Tudo bem? Na letrinha C, os números estão de 2 em 2. Tudo bem? E na letrinha D, também está pulando um numeral. Tudo bem? Completem a sequência até o último numeral aqui. Lembrando, na letrinha A está de 10 em 10. Na letrinha B está em ordem decrescente, do maior para o menor. Na letrinha C está indo de 2 em 2. E na letrinha D, nós temos aqui um número, depois pula. Outro número, pula. Tudo bem? Pulando um numeral entre eles.
Atividade número 2. Escreva os números que estão entre 35 e 41. Quem são os números que estão entre o 35 e o 41? Tudo bem? B. Os números que estão entre o 42 e o 49. Letrinha C. Os números que estão no 51, entre o 51 e o 58. Letrinha D. Os números que estão entre o 18 e 25. Tudo bem, primeiro ano? Como assim, Pro? A Pro vai dar o exemplo do A. Tudo bem? Do 35 ao 41. Os números que estão entre são eles 36, 37, 38, 39, 40. São os números que estão no meio entre o 35 e o 41. Tudo bem até aqui? Atividade 3. Escreva duas palavras que rimem com. Na atividade 3, o primeiro ano não irá consultar os textos, tudo bem? Vocês irão escrever palavras que rimem com essas. A Pro quer duas rimas para cada palavrinha, tudo bem? Duas palavrinhas que rimem com catapora, duas palavrinhas que rimem com vizinha, duas palavrinhas que rimem com lança, duas palavrinhas que rimem com cordão, duas palavrinhas que rimem com Beatriz, duas palavras que rimem com fim, duas palavrinhas que rimem com amor, duas palavrinhas que rimem com carinho, duas palavrinhas que rimem com hora. Tudo bem? Não se esqueçam que duas palavras rimam, pois o finalzinho delas são iguais. Tudo bem até aqui? Primeiro ano, duas riminhas para cada palavrinha. Tudo bem? Primeiro ano, caso vocês tenham algumas dúvidas para resolver essas atividades, peçam para a família mandar um e-mail para a Pro. Tudo bem? Naquele e-mail que o primeiro ano já conhece. Dúvidas, primeiro ano@conquistaanglo.com.br. Tudo bem até aqui? Primeiro ano, nós iremos combinar o seguinte. Essas atividades vocês irão realizar com calma, com capricho, com atenção. E amanhã, neste mesmo horário, a Pro voltará com as suas correções. Tudo bem? Espero vocês em nossas próximas videoaulas. Beijos e até já já!